Xochicoatla é uma comunidade do município de Tampacán, situada no sul de Huasteca Potosina, quase na fronteira com o estado de Hidalgo. O nome deste município é de origem Tenec, mas é atualmente habitado por falantes de náhuatl devido às múltiplas invasões e migrações ao longo da história da Huasteca. Tampacán situa-se nas terras altas e é abastecida pelas águas do rio Montezuma, o que confere à região um clima quente e úmido, propício à vegetação da selva nas montanhas, onde habitam animais como o gato-maracajá, o cervo, o porco-espinho, o pato, o coelho, o rato do campo, a cascavel e a cobra do rio. As famílias de Tampacán dedicam-se ao cultivo para consumo próprio e para troca. As festas mais importantes são as religiosas, em sincretismo com as culturas Tenec e Náhuatl. Também são representativas as danças tradicionais, como Dança de las Varitas, Las Inditas, El Conchero e Las Sonarritas, entre outras. A tradição oral do nosso povo é cultura que vive através de histórias que devemos conhecer e preservar. Hoje apresentamos o título Montezuma, uma história na língua náhuatl de São Luís Potosí, narrada em português. Montezuma. Contam os nossos antepassados que, há muitos anos, em Xochicoatla, no município de Tampacán, havia um casal de idosos que nunca conseguiu procriar um filho. Passaram muitos anos e, quando já eram mais velhos, resignaram-se porque sabiam que Deus não lhes tinha concedido seu sonho, pelo que a senhora plantou umas sementes de abóbora. A abóbora cresceu, mas não deu fruto, apenas se esticou. E depois de tanto se esticar, deu um único fruto na ponta. Esse fruto foi crescendo aos poucos até amadurecer. A velha cortou-o, levou-o para o moinho, colocou-o na parte de baixo e foi fazer as suas tarefas diárias. O tempo foi passando. Uma noite, ela e o marido ouviram de repente um barulho, isto é, um bebê a chorar, e foram procurá-lo, quando de repente foi como se alguém lhes dissesse para olharem para baixo. Olharam para baixo e viram que estava lá um bebê que tinha nascido da abóbora, pois esta estava partida e não tinha nada lá dentro. Assim, o casal pegou nele e cuidou do bebê, pensando que era um milagre do céu, pois nunca tinham podido ter filhos e por isso cuidaram bem dele. Pouco a pouco foi crescendo. Quando tinha 1 ano, os pais deitavam-no na cama para descansar à noite, mas quando os pais acordavam, a criança não estava na cama. Porém, estava lá fora a brincar com as pedras. Dava indicações às pedras e as pedras vinham ter com ele. Era por isso que ele fugia à meia-noite. O tempo passou e ele cresceu um pouco mais. Ajudava sempre o pai em todas as tarefas. O tempo foi passando e chegou uma altura em que ele disse ao pai e à mãe para fazerem comida suficiente, porque ele tinha de trabalhar para construir a casa para eles. O pai troçou dele e disse: "És demasiado pequeno para fazer essas coisas." Depois a mãe disse: "Assim seja." Montezuma respondeu que a comida era para eles comerem durante todo o tempo em que estivesse escuro, enquanto ele construía a casa, porque não amanheceria antes de ele terminar. Assim, esteve escuro durante muitos dias, até ele acabar o seu trabalho. Quando acabou, amanheceu. Os seus pais ficaram muito surpreendidos e abraçaram-no, mas depois os vizinhos do lugar começaram a invejar aquela mansão feita de pedras. Por isso, expulsaram Montezuma desse lugar. Perseguiram-no até que ele chegou a um lugar chamado Chiconamel e escorregou numa pedra. Essas pegadas ainda lá estão. Depois foi para a Torre do Sino. A Torre do Sino é um sítio feito de pedras e tem a forma de um sino. Depois foi para Tampacán. Ia construir a Igreja Católica, mas foi descoberto e não a pôde acabar. Só deixou os alicerces e seguiu seu caminho. O seu objetivo era chegar ao México, mas o México era apenas um lago. Porém, ele, tolo, queria fazer do México uma cidade. E lá foi ele. Quando chegou, só havia água e muitos peixes. E ele pensou: estes peixes vão tornar-se humanos. No dia seguinte, já havia humanos com olhos verdes, azuis, cinzentos, etc., e de boa aparência. Depois, juntou as águas daquele sítio,
e os animais que estavam dentro da água tornaram-se edifícios. Terminou isso e quis construir outra igreja. Também não a terminou, porque foi apanhado. Essa igreja é a Basílica de Guadalupe. Então os povos humanos zangaram-se com ele e quiseram matá-lo. Ele respondeu-lhes: "O que é que eu vos fiz? Esta cidade é minha, porque eu a fiz." Mas eles ficaram furiosos e expulsaram-no. Ele disse: "Vou embora, mas todos os anos vocês têm de depositar dinheiro neste poço para mim. Se não o fizerem, vou mudar todas as paredes desta minha casa." Quando Montezuma se zanga, há terremotos na cidade do México. E também quando não deixam no poço o que ele pediu.